Nem todo jornalista tem aversão a números. Existem profissionais que se dedicam a coletar informações e se debruçam em tabelas, programação, ferramentas capazes de trazer revelações de extrema importância para a sociedade. Eu estou falando do jornalismo de dados. Não conhece? Então fica aí que o Fala Mercado de hoje vai te contar. Pode parecer meio doido para quem faz comunicação querendo fugir dos números, mas o fato é que os meus dois convidados de hoje não fogem, como são bem íntimos de algum desses aspectos aí que eu já citei. Então sejam muito bem-vindos, Nayra Hoffmeister e Francisco Amorim. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Como vocês são estreantes, eu vou dizer o seguinte: no Fala Mercado, o protagonismo é do mercado. Então, é tudo com vocês. Preparados? Bora. Vamos lá, né? Não estou, mas vou ficar. Bom, primeiro eu gosto muito de, quando a gente traz um assunto novo, e no caso do jornalismo de dados a gente ainda não tinha tratado aqui no Fala Mercado, de ser bem didático com a nossa audiência. Então eu queria ouvir de vocês, vou começar pelas mulheres, Chico, com todo respeito. O que é o jornalismo de dados, né? Pra gente entender o contexto ou o conceito de jornalismo de dados. Eu sou uma jornalista de dados, gosto sempre de fazer esse disclaimer, né? Que não tem, assim, eu não estudei programação, eu sou uma jornalista formada em 2006, né? Assim, a gente não tinha essa disciplina na universidade, né? Então, todo o meu conhecimento sobre jornalismo de dados, que não é enorme, vou ser bem sincera, foi da prática mesmo, né? Então, assim, o que eu vou dizer sobre o que é jornalismo de dados é um pouco a minha visão sobre essa disciplina, né? Sobre esse conjunto de técnicas e de metodologias que permitem a gente levantar uma história. Acho que a primeira coisa que para mim define o jornalismo de dados é a independência das fontes tradicionais, né? Eu acho que isso é uma coisa super importante, porque quando eu estudei jornalismo, quando eu comecei a fazer jornalismo, a gente dependia da fonte humana, né? Assim, se tu queria dar um furo, tu tinha que ter um cara dentro de um ministério, um cara dentro da secretaria que te passasse uma informação, né? Em geral, tu tinha que contar com uma rede de fontes, que é super importante, continua sendo fundamental, né? Mas o jornalismo de dados te permite te independizar dessas fontes. E te permite, por exemplo, eu sou uma jornalista freelancer, desde sempre eu fui freelancer, desde o início da minha carreira, né? Isso me permitiu, por exemplo, conseguir encontrar grandes manchetes importantes a partir de bases de dados que são públicas ou que a gente constrói. Então, acho que essa seria o meu primeiro conceito, né? Assim, a primeira ideia de jornalismo de dados. Muito bom. Chico? Eu concordo plenamente com a relatora. Jornalismo de dados é basicamente você apostar num conjunto de provas que vão além daquele jornalismo de fontes que te traz documentos. Por vezes a gente chama de jornalismo de dossiês, em que você tem uma fonte que consegue trazer uma informação e você testa ali depois se aquilo tem relação mesmo com a realidade, se aquela fonte trouxe informações importantes. Eu acho que a gente tinha uma definição muito boa aqui do Marcelo Trezel, meu colega de pesquisa, é que jornalismo guiado por dados é uma definição mais apropriada. Ou seja, você trabalha com essa ideia de que os dados vão te guiar por esse caminho. Então, ao contrário de um jornalismo em que o dado é um jornalismo com dados, em que ele é muito mais acessório. Eu acho que a base disso, para um primeiro momento aqui, é pensar que jornalismo é uma ciência social aplicada. Tem método e tem que testar a hipótese. Perfeito. Então, o que o jornalismo faz é tentar mensurar um pouco o que é... se aquilo que você procura, né, nos dados se transforma numa tendência, num padrão ou em algo raro. O jornalismo de dados te ajuda a mensurar. Né? O que eu estou encontrando aqui é raro, é notícia. É epidêmico, é moda, é notícia. Esses extremos se dão a partir de uma verificação que os dados permitem. Né? Então, acho que é por aí. É um jornalismo que é guiado pelo que os dados te mostram, a partir de uma pergunta que é só tua. É isso que é bacana, né? Você tem sempre o humano
né? O jornalismo fala sobre interesse humano. Perfeito. É sempre humano a perguntar. Né? Uhum. A gente pode dizer, por exemplo, o que vocês estão me trazendo aqui, a gente já falou outras vezes aqui, tiveram episódios que a gente falou, por exemplo, de jornalismo investigativo, e aí a gente fala, né, todo jornalismo deveria, por essência, ser investigativo. Mas quando se aplica isso ao jornalismo de dados, ele é mais latente, porque essa coisa do não se contentar com a fonte, de ir mais a fundo no dado, de ter mais subsídios para contar uma história. Essa investigação, ela faz mais sentido quando a gente atua com jornalismo de dados? Ou não, é todo mundo igual? Eu acho que faz muito sentido. Hoje eu não vejo jornalismo investigativo que não esteja conectado com um conjunto de dados. Uhum. Porque você tem um especialista e a fonte, não só agora mais no primeiro momento, que é quando ele traz uma informação, mas ao final, como um consultor ad hoc, como alguém que vai te ajudar a entender os dados. A formação do jornalista é generalista. Uhum. Né? Então, às vezes, você vai precisar dessa fonte em mais de um momento do trajeto, mas sem os dados, hoje, qualquer investigação, seja na política, seja no esporte, seja na economia, você não tem como abrir mão da prova, e a prova se dá por meio de dados. E quando a gente fala em dados, né, a Naira modestamente fala que trabalha pouco com jornalismo de dados. Quando você olha as matérias dela, você encontra o dado rubricando toda a construção da matéria. E isso é muito importante. E dado nem sempre é tabela gigante, nem sempre é os gráficos. Eu não gosto muito de jornalismo de dados de pirotecnia. Uhum. Você coloca um monte de tabelas, gráficos interativos e, na verdade, você tem um canhão para matar um mosquito. Às vezes, o jornalismo de dados te leva a uma única informação. Isso está certo, isso está errado. Isso existe, isso não existe. Ele cometeu ou não cometeu aquela infração. E você não precisa... jornalismo de dados ou guiado por dados, em tese não precisa nem ter gráfico. Uhum. Né? Ele está te provando uma hipótese. Né? Legal. E Naira, para ti? Não, eu acho que eu concordo plenamente com isso que o Chico falou, né? Que eu não consigo imaginar o jornalismo investigativo sem o apoio de dados, né? Porque realmente robustece muito, né? Te permite fazer a manchete mais incisiva, né? Tu sabe qual é exatamente o ponto que tu pode ir, até onde tu vai, né? Mas eu também acho que o jornalismo guiado por dados pode ajudar muito o jornalista do dia a dia que está cobrindo ali o hard news, entendeu? Porque, por exemplo, assim, para mim sempre foi um troço muito angustiante, desde quando eu comecei a estudar jornalismo. Essa cobertura, por exemplo, diária que se faz é baseada exclusivamente no que as fontes falam, né? Assim, as autoridades, por exemplo, né? Aquela manchete que tu põe lá, fulano, né? Não sei o que, o Estado diz fulano de tal, né? Assim, eu acho que para esse jornalista, por exemplo, os dados podem auxiliar muito, tu entendeu? Porque tu pode contrapor uma fonte, tu pode perguntar para uma autoridade que está afirmando uma informação, que a autoridade está dizendo que fez tal coisa, mas tu tem uma fonte de dados e tu diz, mas prezada autoridade, aqui esses dados dizem outra coisa, entendeu? Então, acho que pode auxiliar imensamente. Às vezes, não precisa estar necessariamente na cara da matéria, sabe? Dentro ele pode ajudar a gente a preparar. Né? Legal, legal. E tu teve um trabalho de fact-checking também, né? Com bastante tempo. E aí, eu falo nisso, trago isso, na verdade, porque o Chico trouxe uma coisa interessante, que é o jornalismo de dados, ou guiado por dados, ele não é necessariamente números, né? Ele também é uma informação, né? É tu poder te cercar de informações. E eu acho que isso tem... Eu queria te ouvir um pouco, Naira, sobre o que esse jornalismo de dados influenciou no teu trabalho durante muito tempo. E acho que ainda faz, né? Lembro nas eleições de muito trabalho para vocês do fact-checking, enfim, desse subsídio para contrapor uma fonte. Como é que foi para ti? Sim, eu acho que exatamente, né? Esse projeto que eu participei de fact-checking chamava Filtro. Uhum. É um projeto de uma colega nossa, que o Chico também trabalha um monte, né? A Thaís Sait. Isso foi nas eleições de 2018,
18, eu acho. Já faz bastante tempo, né? Mas ele tinha, acho que exatamente essa função aí que eu estava mencionando agora. E eu nem fiz relação com isso, né? Tu vê só, eu acho que é uma coisa tão natural, eu acho, assim, né? Pensar o jornalismo de dados ou guiado por dados também como subsídio para apurar e contrapor, por exemplo, falas de autoridades, né? Isso foi o que a gente fez naquele período, né? A gente acompanhava os discursos públicos, os debates dos candidatos, então candidatos ao governo do estado, e a gente escolhia sempre um ponto do discurso para checar, né? E a gente, enfim, trazia isso, ajudava a trazer contexto, né? Claro que a gente escolhia, o fact-checking faz isso, né? Em alguns casos, acho que o Chico trabalha também bastante com a Lupa, que, né, na sua origem, né, trabalhou muito com fact-checking, mas hoje também ampliou para muitos outros aspectos. A cobertura é um veículo que eu admiro demais, né? Mas o jornalismo de dados, ou guiado por dados, ele ajuda a trazer esse contexto, né? Ou seja, tu pega um dado especificamente, mas tu amplia aquilo, né? E acho que ampliando a compreensão, o contexto em que esse dado está sendo citado, a gente amplia o debate público, amplia o conhecimento e a noção das pessoas, né? Em resumo, a gente amplia as possibilidades, né, de o jornalismo realmente ter esse impacto de melhorar a conversa, né, o diálogo social. Perfeito. Bom, dentro do que vocês estão me dizendo, assim, tem coleta, tem análise, tem decisões tomadas, inclusive, a partir desse levantamento. Eu queria que vocês explicassem um pouco para a nossa audiência como se dá o processo desse jornalismo guiado por dados, né? Assim, quais são as etapas que precisa se chegar ou para a construção de uma matéria ou para a preparação de uma entrevista, por exemplo, que eu acho que também é super válido. Como é que a magia acontece aí dentro desses dados? Eu acho que tem muitos caminhos, Márcia. Eu acho que, basicamente, a gente não foge do que é pauta, né? Do que é interesse público para aquele repórter, para aquele veículo. Jornalismo de dados é um recorte muito específico de ciência de dados. Pese eu não gostar desse termo, ciência de dados, porque toda ciência é de dados, ou trabalha com dados, mas você olha para um problema e tenta encontrar respostas a partir de dados. Então, o que eu tenho dado para isso? Eu tenho informação que eu posso coletar, né? Em sala de aula, às vezes a gente conversa que nem todo assunto tem naquele momento uma oportunidade de coleta de dados. Seja porque os dados não estão disponíveis, porque eles não foram produzidos por uma fonte primária. E aí você passa no momento que é o momento de obtenção dos dados, e esse processo de coleta pode se dar por meio de um pedido de lei de acesso à informação, ou por transparência ativa, pode ser por uma produção própria do repórter. Eu me lembro que eu sou também, me formei em 2000, e na época nós falávamos em jornalismo de dados, mas Tudo era mato, Chico. Tudo era mato, mas a gente já fazia, de um modo, em muitos momentos, um jornalismo guiado por dados. Eu me lembro uma matéria que eu toquei com o Michael Bock, que a gente queria mostrar o trânsito na 116, porque às 7 horas da manhã trancava tudo, né, no sentido Canoas-Porto Alegre. E convidei o Michael para essa empreitada de parar numa esquina, ali num posto de gasolina, e contar carros. E aí eu contava, um motorista sozinho, 3 pessoas num carro, um com película, 0, porque eu não informado, eu não consigo saber quantas pessoas tem no carro. Ao final, sim, a gente mostrou que boa parte do conteúdo, boa parte dos carros tinha apenas uma pessoa. Então, esse é o motivo né? Ou seja, as pessoas não estão usando. Eu acho que eu ouvi essa mesma história contada pelo Maicon, assim. Tem uma vaga lembrança disso. É possível. Muito interessante. Porque a gente produz... É quase o pai do jornalismo de dados. Coletaram o dado na unha. Na unha. Porque o jornalismo de dados é uma forma... Alguém apreendeu o mundo de alguma forma. Seja lá no registro de ocorrência, teve alguém que registrou essa ocorrência. Então, a gente está captando esse dado operacional. Mas nada impede que um repórter fique na frente de uma assembleia vendo quantos os funcionários batem o cartão e saem, né? Então, o jornalismo de dados tem esse momento de coleta, depois um momento de tratamento. Acho que a gente foi pensar de coleta, importante, de tratamento, que
que é fazer com que aqueles dados funcionem para a pergunta que tu quer responder, né? E às vezes isso é muito problemático, né? Sabe, porque você está cruzando dados de diferentes fontes, você tem que normalizar alguns dados, o padrão, às vezes você pega planilhas. Estou trabalhando numa matéria em que eu estou usando dados de um órgão federal e durante 2 anos eles mudaram o formato de distribuição da transparência ativa, uma hora SSV, uma hora os dados estão com nomes diferentes, as colunas de informação, então você passa por esse tratamento para depois chegar na análise. Da análise você testa a sua hipótese, né? Eu gosto muito do Hunter, que é um professor de jornalismo, que ele fala que o jornalismo investigativo e o de dados, você tem que ter uma pergunta, uma hipótese, né, em que você vai testar, né, refutar ou não. Então, esses dados na análise, eu encontrei esse desvio de dinheiro, eu encontrei esse aumento dos feminicídios, eu encontrei esse maior investimento em educação, encontrei. Bom, aí eu vejo, eu preciso de um gráfico, ou eu preciso ir para a rua, né, porque o repórter ainda tem que tirar. Tem que estar na rua. Né, a bunda da cadeira, pode falar, aqui a gente deixa. E procurar o case, procurar a história. Claro. E às vezes, de uma história específica, eu sempre dou um exemplo bizarro, uma criança que toca piano aos 3 anos, isso é raro ou é comum toda criança de 3 anos? Eu não tenho filho, é raro ou não? São os dados que vão me dizer, e a partir disso, é muito raro. Bom, então vou pegar aquele case que chegou até o jornal, chegou até o veículo, e vou contar essa história, o quão raro é. Né? Então, acho que esse momento é que, no final da análise, você decide, preciso de gráficos, preciso de um mapa para mostrar essa simetria no país. Então, é mais ou menos essas etapas. Né? Você tem uma etapa de coleta, depois uma de tratamento e análise, e depois, quando você vai trabalhar com a visualização, você decide se você pode ter uma matéria de dados em que você não tem nenhum gráfico. Nenhum gráfico. Essa coisa do tratamento, eu me lembro muito de uma época quando começou a falar de ciência de dados, né? Eu lembro que eu entrevistei muitos profissionais da área que diziam: a gente precisa sempre tomar um cuidado para que um banco de dados não vire um bando de dados. Porque aí é esse o tratamento, esse filtro que precisa ser feito. A Naira nos confidenciou, assim, antes da gente ligar as câmeras, que ela é mais analógica, né? Que é a coisa do contar ali, quase como o Chico e o Maicon lá fizeram. Conta pra gente um pouco do teu processo de dados, assim, desse jornalismo guiado por dados. Eu faria muito bem essa matéria da estrada. Ótimo. Bom, eu acho que é isso, né, Márcia? Assim, como falei antes, eu não estudei programação. É uma coisa que eu gostaria muito de fazer, inclusive, porque eu acho que quando a gente entra um pouco nesse mundo dos dados, ele é impossível não se apaixonar, assim, porque ele te dá muitas possibilidades de trabalho, assim, né, de análise. Eu realmente adoro, né? Então, eu procuro usar em todas as matérias que eu faço, eu procuro usar algum tipo de análise mínima de dados, assim. Mas é isso, por exemplo, eu não consigo lidar com bases de dados gigantescas, né? Assim, porque eu não tenho essa capacidade ainda de conhecimento. É uma questão de estudo, né? Precisa estudar um pouco para saber fazer isso. Mas eu acho que uma coisa que é muito importante para todo jornalista de dados e que eu acho que eu aprendi a fazer, é isso que o Chico estava falando, né? É a gente pensar as perguntas, né? Para isso, tu não precisa ter estudado programação, né? Então, eu acho que o que eu tenho feito normalmente é exatamente isso, assim, né? Quando eu começo a fazer uma matéria, eu começo a investigar algum tema, eu sempre a primeira coisa que eu faço, eu vou buscar que bases de dados existem sobre isso, né? Hoje, o Brasil tem muitas bases de dados abertas, né? São muito ricas, né? E às vezes a informação está até numa base de dados que tu nem pensou, né? Assim, ou nesses cruzamentos, né? Então, a primeira coisa que eu faço é tentar entender isso, assim, aonde que estão esses dados, que tamanho tem esses dados, né? Se eu tenho capacidade de lidar ou não com eles. Se eu não tenho, se eu noto que é algo que é mais exige um conhecimento maior do que o que eu tenho, eu chamo alguém, por exemplo, chamo um Chico da vida, entendeu? Me ajuda aqui, eu quero fazer essas perguntas, né, para essas planilhas, quero saber se a gente pode cruzar isso aqui e tal.
E eu acho que nesse início, né, e depois no fim, eu acho que também tem um outro processo muito importante, que é justamente de tu validar. Depois, bom, então tá, essa é a minha matéria, eu escrevo, e agora eu vou refazer os passos para checar se tudo isso aqui continua de pé, né? Porque às vezes tu vai usar um dado num pedaço da matéria, outro dado, e de repente tu te dá conta, não, peraí, isso aqui tá uma contradição, né? Não é possível, né? Então eu acho que esse momento também mais final, assim, também é super importante, assim, eu uso muito, né? Enfim, e aí vou consultando, por exemplo, para mim, que sou essa jornalista mais do detalhe, às vezes eu pego lá um conjunto de, sei lá, uma base de dados de multas, por exemplo, eu vou fazer esses totais, entender quem foi mais multado, quem foi menos multado, os valores, tarará, mas eu adoro olhar a descrição da multa, entendeu? Porque ali tem a cor, como a gente chama da história, né? Uma maior multa, aí o fiscal do IBAMA escreveu lá que o cara desmatou e matou não sei quantas jaguatirica e não sei o que e tal, e aí isso aí tu já tem um olho pra pauta, né? E isso também às vezes aproxima o leitor, né? Muito bom. Gente, pra gente ser ainda um pouquinho mais didático com a nossa audiência, eu queria que vocês trouxessem pra gente, assim, exemplos, né, de matérias e até revelo pra audiência, assim, que na construção desse episódio a gente trocou. Que, aliás, foi um episódio que durou mais ou menos uns 6 meses pra acontecer, né, Chico? Pra quem não sabe, o Chico não mora mais em Porto Alegre, que é onde a gente grava o Fala Mercado, então a gente foi tentando ali uma agenda, enfim. E o Chico até me mandou um exemplo de matéria feita a partir dos dados. E ele brincou, isso aí é dado na veia. Então eu queria que vocês trouxessem assim, exemplos. A gente tem aí, talvez um dos grandes clássicos, que é a Vaza Jato, né? Talvez um dos grandes, uma das grandes reportagens emblemáticas do jornalismo de dados. Mas eu queria outros exemplos de vocês, que podem ser de autoria de vocês ou não, enfim, como experiência própria, ou algo que vocês realmente marcou também a carreira de vocês, vendo outros colegas produzirem, enfim, o que vocês trariam para ficar mais palpável para a nossa audiência, o que significa esse jornalismo guiado por dados? Eu acho que tem... Eu vou trazer um exemplo de um trabalho que eu fiz com uma colega agora recentemente sobre data centers, que é um assunto que a Naira tem se debruçado de uma forma bastante intensa, né? Teve uma matéria há pouco sobre a questão de Eldorado. Era uma discussão sobre o impacto, né, de um data center numa cidade. E a gente queria entender se esse impacto se dava em cidades mais frágeis do ponto de vista ambiental. Então, quais são os problemas alegados nessa discussão? A questão de energia e a questão de uso de água. Então, a gente pegou uma lista que a gente conseguiu com o Ministério de Previsão, né, de aumento de consumo energético. Essas empresas elas precisam de mais energia, então a gente tinha a lista de quem pediu para ter mais uso de energia. A gente pegou essas empresas, a gente pegou as cidades onde elas estariam ou seriam instaladas, e a gente foi para uma base do governo onde todos os dados sobre calamidade pública, decretos de calamidade, de emergência, são registrados. Então a gente conseguiu cruzar essas duas informações, a lista de data centers com uma lista de cidades que sofrem com estiagem seca, e encontramos uma relação. Alguns data centers estão sendo instalados em locais que têm um histórico de problema hídrico, né? A gente deu nessa matéria que eu produzi com a Laís no Intercept, a gente mostrou que uma cidade, Caucaia, em 20 anos, se não me engano, 20 anos, 18 anos, teve problema, algum tipo de problema hídrico que levou, né, a um decreto, a uma situação de emergência ou até... Então, você consegue identificar com bases distintas que aquele comprova, ou seja, temos um problema. Alguns data centers estão sendo instalados em lugares que talvez não deveriam. Existe uma discussão muito mais profunda sobre data centers, mas assim, do ponto de vista de provar uma hipótese, né, a gente fez isso. Legal. Um outro exemplo rapidinho aqui toda essa discussão da Foz do Amazonas e da Petrobras. Aí, no projeto da Lupa, a gente queria entender qual é o impacto, né, das multas ambientais no país. Aí é muito simples, a gente foi para uma base do IBAMA, que é uma base que tem alguns problemas, ou seja, a gente tem dados duplicados, tem que fazer um tratamento estatístico importante ali para que tenha um
um poder, né, de análise maior, e a gente chegou à conclusão que nos últimos 25 anos, a empresa mais autuada pelo IBAMA é exatamente a Petrobras, né? E aí tem uma questão que ela é mais multada exatamente onde ela diz que vai ser mais segura na foz, ou seja, em águas. A maior parte das multas da Petrobras hoje não é numa refinaria, não é em terra, é em mar. Então, qual é o debate que a gente traz? Olha, a gente está mostrando que realmente tem algo a se cuidar, né, nessa questão da foz do Amazonas, porque a empresa que estaria ali, ou estará ali, ou pode estar ali, ela tem um histórico, né? Ela é a maior empresa do país e também é a mais autuada pelo IBAMA. Então você consegue, com uma base, testar uma hipótese. Quem é a empresa mais autuada? A Petrobras. E curioso, os dados sempre surpreendem. A gente estava com essa questão ambiental da foz do Amazonas e tal, mas eu não tinha... A Petrobras apareceu nos dados. Eu queria saber quem é a empresa mais autuada no país em mais de 2 décadas. Eu quero saber. Eu até achava que talvez pudesse ser outra empresa, tá? Eu não vou dizer aqui porque os dados não confirmaram. Eu também ia... E aí foi uma surpresa. E quando eu vi os dados, eu acho que essa surpresa, né, que os dados eles te surpreendem. Você vai com uma hipótese para testar e aí você vê, não, olha, é a empresa, né? No caso apareceu a Petrobras e aí você percebe, bom, essa empresa está numa discussão neste exato momento, né, que é a questão da foz do Amazonas. Então, acho que os dados, eles, às vezes, eles acabam também te surpreendendo, né? Às vezes você acha que está acontecendo um fenômeno e os dados te mostram outro, né? Bom, gente, tem uma outra questão que a Naira trouxe também, que assim, eu não estudei programação, por exemplo, né? O Chico trouxe muitas ideias, muitos exemplos de questões ambientais também. O jornalismo de dados é uma área interdisciplinar, me parece. É isso? Que outras áreas do conhecimento, então, vocês trariam que pode agregar, que pode aferir, que pode somar ao jornalismo, Naira? Bom, eu acho que, assim, obviamente, toda essa área de tecnologia e de engenharia de sistemas, né, eu acho que é uma coisa que ajuda o jornalismo de dados, mas eu acho que tem eu acho que é sempre importante, assim, Márcia, a gente, como eu sou essa pessoa que não tive essa disciplina, não estudei programação, mas eu faço jornalismo de dados, eu sempre gosto de dizer assim, bom, é óbvio que é muito legal tu ter um programador na tua equipe, é óbvio que é muito legal tu ter um cara que manje de sistemas e que consiga resolver problemas que tu tem ali na hora que tu vai lidar com essas bases de dados, mas eu acho que a coisa mais importante quando, por exemplo, no meu caso, é a gente conseguir chamar qualquer outra, sabe, assim, outros colegas, outros jornalistas, sabe? Por exemplo, assim, vou dar um exemplo, pegando até a pergunta que tu fez antes, assim, de trabalhos que foram importantes. O ano passado, eu ganhei, junto com um grupo de jornalistas da Repórter Brasil, o prêmio Cláudio Weber Abramo de jornalismo de dados, né? A gente ganhou o grande prêmio lá de reportagem, né? Um negócio muito surpreendente pra gente, porque a matéria que a gente fez, quando a gente começou a fazer, a gente disse assim, como que a gente vai fazer isso? A gente não sabia, sabe? Eram várias pessoas com um conhecimento meio elementar, assim, de uso de dados, mas todo mundo muito, né? Então, a matéria básica era uma matéria, só para explicar para vocês, não era só uma matéria, um especial, que mostrava que os seguros, o governo brasileiro tem um programa de subsídio ao seguro agrícola, né? Então, a gente, como cidadão, uma parte dos nossos impostos vai para subsidiar contratos de seguro agrícola no país, né, que tem o agronegócio como um grande pilar aí da economia, né? Então, o governo, para pagar o seguro dessas fazendas,
com dinheiro, paga uma parte do seguro com dinheiro público. E aí a gente cruzou várias bases de dados e viu que muitos contratos de seguro agrícola subsidiados pelo governo brasileiro estavam subsidiando, estavam subsidiando fazendas ou fazendeiros que tinham desmatado ilegalmente, que tinham multas, que tinham embargos, que tinham invadido terra indígena, sabe? Assim, que tinham tido casos, tinham sido flagrados com trabalho escravo nas suas fazendas, sabe? Ou seja, era um completo mau uso do dinheiro público, né? E quando a gente viu que tinha umas bases de dados, eram várias bases de dados separadas, né? Todas bases de dados abertas, públicas, né? E a gente falou, pô, se a gente conseguisse cruzar isso aqui, dava uma história, mas a gente não sabia como fazer isso, entendeu? Então a gente começou meio assim, vamos fazer eu falei pro meu colega André Campos, que era o coordenador na época, eu falei, André, vamos fazer tipo um hackathon, sabe? As pessoas se juntam, vocês têm que achar um jeito de cruzar essas bases, de como é que a gente vai responder essa pergunta. A gente quer saber se tem fazendas dentro de área indígena com seguro, né? E aí, assim, bom, a localização da fazenda tem nessa base de dados. Essa base de dados tem uma outra coluna que bate com essa aqui, que dá para bater com... Pô, vamos fazer isso aqui, entendeu? Então, a gente foi muito, assim, no tati-bitate, né? Então, eu acho que... se eu fosse dizer assim... qual é a disciplina, digamos, né, que tem que agregar, eu acho que é a colaboração, entendeu? Legal. E para ti, Chico? Eu estou só concordando com a relatora hoje e isso se dá em qualquer editoria. Assim, eu acho que não... A gente acorda de manhã, pega o celular e vai verificar, né? Estava conversando aqui com a produção, como eu chegava, porque podia chover. Né? E eu morando no Rio de Janeiro agora eu estou mais avesso à chuva. Então o nosso dia inteiro ele é guiado por dados. Eu na sala de aula tem uma pequena curiosidade que os alunos que acabavam aderindo muito era o pessoal do esporte e que no início eram muitas vezes a gurizada que menos olhava o jornalismo de dados como algo significativo para eles, porque está sempre relacionado à investigação, é o Chico, investigação, é a Naira, a Thaís. Eu disse, pessoal, vocês não se importam em saber a mancha de calor de um jogador? Vocês não ficam aqui discutindo com quantos pontos vai se classificar ou não? Isso é puro jornalismo de dados. Claro. Então, quando você faz isso, o aluno vira a chave e os meus melhores alunos de jornalismo de dados, que hoje estão no mercado, ou boa parte deles, dos bons, são muitos bons, não por minha causa, por causa deles, mas trabalham com jornalismo esportivo, porque entenderam isso. E aí você começa a entender que o jornalismo de dados ele é transversal, né? Ele faz parte de uma técnica. O jornalismo tem várias técnicas, né, como uma ciência aplicada, né? Você pode fazer uma entrevista, você pode fazer um registro fotográfico e você pode fazer uma análise de dados. Então, você pode falar na cultura, né? E sobre o impacto de uma peça na formação de crianças. A gente pode falar no Oscar, por exemplo, né? Isso. Ai, quantos até hoje, sei lá, estrangeiros ganharam. Quando a gente veio agora com a história da Fernanda, tinha muito isso, né? Ah, quantas atrizes brasileiras, não americanas já foram indicadas, quantas ganharam? Assim, dá para usar tudo, né? Eu acho que o cuidado, e a Naira trouxe muito bem, é você ter próximo aquela pessoa que domina aquela área. Eu tenho minha área de investigação, que é a área de segurança pública. Meu mestrado e meu doutorado de sociologia foram nessa área, uma área de muito interesse meu. Mas eu fui convidado para uma matéria sobre data centers, do qual eu não tenho o mesmo domínio que a Naira ou que a Laís, que foi minha colega. Então, assim, eu preciso daquele repórter ou daquela fonte que vai me ajudar a conectar quais são os principais atributos que estão naquela discussão. Né? Porque senão, tem uma coisa que a gente chama na estatística que é correlação espúria. Né? Você pode gerar uma correlação, né? Uma associação entre duas variáveis ali que vai parecer que faz muito sentido matemático, mas do ponto de vista prático, ela não vai responder a pergunta porque, teoricamente, ela não está bem construída. Ou seja, você pode fazer a relação matemática de quantas câmeras tem dentro de um estúdio, né?
Isso não necessariamente vai responder a tua pergunta se esse estúdio é o melhor ou não, porque depende da qualidade do equipamento que você tem ali. Então, sempre quando você pensa em jornalismo de dados, sempre você precisa de alguém que diga, essa variável aqui pode ser usada. Porque às vezes a matemática ela é encantadora quando você... Porque às vezes ela te dá os resultados. Não é, não. Sim. Ela é. Não, ela é. Ela é. Imagina que sim. Até porque ela não aceita desaforo, né? Mas ela pode te enganar, porque se você... A matemática, a estatística, ela depende da teoria, da área, para que aquelas relações tenham valor. Né? Então é muito importante ter um especialista que te ajude a pensar. Né? E pensar na validade daqueles dados. Um exemplo muito rápido. Né? A gente tem dados de PIB municipal, coeficiente de Gini, que vai medir desigualdade. Às vezes os dados têm um tempo, né? Eles foram produzidos lá em 2010 ou 2015. Eu posso usar um dado de 2010? Depende. Em tese, um dado sociodemográfico de 2010 sobre uma cidade não está bom mais. É defasado. Né? Mas se ele estiver medindo se a gente estiver falando num tempo que não seja o tempo social, por exemplo, degelo, e eu falo o último dado de 2010 pensando numa escala de uma série histórica maior, aquele dado de 2010 pode ser usado. Quem vai decidir isso é o especialista, ou o repórter que cobre isso, ou um especialista, né, que é bem o consultor ad hoc mesmo, né, aquele que vai te ajudar a entender quais são as variáveis que são importantes. E se tu pode usar aquele número, se aquela série histórica, as pessoas adoram dizer que aumentou, diminuiu violência de um ano para outro. Violência você mede numa escala de no mínimo uma década. Né? Porque você pode ter uma mudança de um ano para outro baseada numa desarticulação de uma pequena quadrilha ali que impactou. Ou de um acerto de conta entre duas quadrilhas que decidiram, vamos por 6 meses não trocar tiros. Né? Então, acho que ela é muito transdisciplinar. E transfixia, né, toda a produção jornalística. Muito legal. Não, e como a gente sempre fala isso, né? Quando vieram a questão das discussões de pandemia, home office, enfim, que claro, a gente se adaptou, né? Uma realidade que era necessária. Mas a gente comenta muito, né, que a produção jornalística, ela pulsa numa redação, né? E quando eu falo uma redação, não estou falando de uma empresa estruturada, enorme, uma redação gigantesca. Mas essa troca entre a gente, né? Entre vários jornalistas ou outras disciplinas, né? A gente tem vários casos de redações que tem antropólogos, psicólogos, relações públicas, enfim. Acho que essa interdisciplinaridade do jornalismo de dados, ela vale para boa parte do jornalismo como um todo, né? Mas, falando então sobre essas características de quem lida com dados, para a gente já se encaminhar para o final, eu queria ouvir de vocês, assim, em termos de skills, né, em termos de habilidades. A Inara estava dizendo, eu não tenho esse conhecimento. O Chico já vai para uma área mais da estatística, mais da programação, enfim. O que todo jornalista de dados precisa saber? Ou fazer... ou se interessar? Que tipo de habilidades alguém que quer trabalhar nesta área ou com esta ferramenta precisa ter? Eu até já mencionei uma característica que eu acho que é saber fazer a pergunta, né? Assim, a gente não necessariamente precisa saber executar o programinha ali na tabela para fazer a pergunta, né? Que é aquela fórmula que tu vai botar, né? Ali. Eu não sei fazer isso em muitos casos, né? Fórmulas muito complexas eu não sei aplicar. Mas eu sei o que eu quero que aquela tabela responda, né? Então, acho que essa seria a primeira coisa. E acho que a outra coisa que eu acrescentaria, assim, para ser bem também sucinta, é a habilidade de se surpreender, entendeu? Eu acho que o jornalista que sai com uma pauta muito... Essa é a... né? Eu acho que esse cara vai ter problemas com o jornalismo de dados, entendeu? Porque os dados, eles muitas vezes nos levam... Então, tem que ser uma pessoa aberta, sabe? Para realmente ouvir o que os dados estão te dizendo, né? E poder corrigir a rota da tua pauta. Muito bom.
Chico? Eu acho que a pergunta, né, como uma ciência, né, de novo, jornalismo de dados é um tipo de ciência de dados, né? Então, acho que depois da pergunta, uma coisa que é como eu posso acessar esses dados, né? Tem que ter interesse, curiosidade para buscar. Você tem que ter dentro de si um entendimento um pouco de cientista mesmo. Eu quero provar isso, né? Quando a gente fala em reportagem, a gente fala muito, né? Um repórter, ele reporta, ele passa uma informação, né? De um lado para o outro. O jornalista de dados, ou o repórter de dados, ele tem que ter um desejo para conseguir encontrar, né, a resposta nos dados e não que ela venha de um jornalismo declaratório e seja entregue por alguém. Então, o teu tesão na apuração tem que estar em provar aquilo, né, encontrar uma relação. E aí acho que a formação, você não precisa... Acho que isso é muito importante. Para ser jornalista de dados, você não precisa trabalhar com estatística inferencial, tá? Você precisa compreender o que os dados podem te dizer. Então, acho que essa curiosidade, né, e que a gente vai aprendendo no dia a dia também, né, na área não tive. Eu fico muito feliz que agora as disciplinas estão tendo, né? Estão tendo, mas não tinha. Mas eu acho que passa por interesse de... tu fica muito desconfiado. Porque quando diz, a média, cara, a média não diz nada. Se tu não olhar a mediana e a moda juntos, uma média... eu sempre digo que se você pegar 2 alunos que tiraram 6 e 6, a média é 6. Se pegar um que tirou 10 e um que tirou 2, a média também vai ser 6. E você tem um conjunto de alunos com comportamento similar e outros, Perfeito. E outra dupla não. Acho que tem o interesse de buscar, eu acho que a programação é legal, dá para fazer jornalismo sem R, sem Python, dá, jornalismo de dados dá. E dá para fazer jornalismo, a gente não precisa virar um programador, tá? Porque boa parte das coisas estão num nível, para o jornalismo de dados, muito simples de análise. Então, você não precisa pensar que você vai ter que fazer 2 anos de programação. Precisa fazer? Depende, eu acho que como a Naira fala, do teu tipo de pauta, da tua abordagem, do caminho que tu quer, tu vai trabalhar com dados eleitorais sempre. Cara, as bases são bem grandes, né? Você vai trabalhar muito com pedidos de like, isso já vai vir mais ou menos estruturado, né? São pedidos, fiz uma aí sobre militares que tinham recebido condecorações e tal. Essa matéria que me mandasse. E aquilo tu resolvia com uma tabela de Excel, né? Você tinha que montar a tabela de Excel, mas depois... Então, assim, o que eu deixo de recado é você precisa querer trabalhar com os dados. É um pouco de alquimista, né? Você vai cruzando ali até encontrar. Pelo que eu estou entendendo, do jornalismo de dados, ele tem que ser colaborativo e ele tem que ser obstinado. Obstinado. Ele tem que querer responder, saber fazer e querer responder essas perguntas, é isso? É isso. Gente, muitíssimo obrigada pelo tempo de vocês, adorei. Acho que a gente pode ter outros desdobramentos, né, do jornalismo de dados, porque, como eu disse, é a primeira vez que a gente trata desse assunto aqui. E eu gosto muito de novos conhecimentos, então adorei. Muito obrigada. Obrigado. Foi super legal, obrigada. E para quem não estava acostumada com TV, foi, né? Perfeito. E para vocês que ficaram comigo até aqui, muito obrigada pela audiência, pela paciência. Lembrando sempre daquela nossa cartilha, curte, comenta, compartilha, te inscreve no canal e ativa o sininho do YouTube para ele te avisar sempre que tiver conteúdo novo. E aqui no Fala Mercado, como vocês sabem, sempre tem. Espero semana que vem. Tchau, tchau.